Bom, bem-vindos outra vez ao nosso primeiro congresso online de voluntariado. Espero que vocês aproveitem bastante. Eu sou a Gabi, sou diretora do Grupo do Voluntários da Alegria e vou apresentar hoje o congresso para vocês. Antes de dar as boas-vindas para essas ONGs incríveis que vão palestrar hoje, gostaria de explicar um pouquinho sobre como vai ser a dinâmica do nosso evento e por que a gente decidiu fazer o congresso online de voluntariado. Bom, durante esse período de pandemia, a gente sentiu uma crescente procura ao trabalho voluntário pelas nossas páginas. E aí, comentando com os outros palestrantes, percebemos que isso realmente foi algo comum. Por isso, a Vic, que também é diretora do grupo, teve essa brilhante ideia de chamar 15 ONGs diferentes para contarem um pouquinho sobre o trabalho delas e o projeto delas e assim conseguir engajar mais membros da nossa sociedade para o voluntariado. Então, no geral, a gente vai fazer no formato de live do YouTube. Vocês vão ter hoje 5 ONGs falando sobre o trabalho delas. E essa é a hora de se engajar, essa é a hora de nós todos nos unirmos e juntos buscarmos um mundo melhor. Usem e abusem dos comentários do YouTube para poder perguntar, tirar as dúvidas sobre as ONGs, sobre como ajudar, como participar dos projetos. A Bia e a Amanda, que são nossas diretoras também, elas estão aqui olhando os comentários de vocês e vão repassar 3 perguntas para serem respondidas em live pelos nossos palestrantes. As demais perguntas podem ser feitas diretamente para o direct do Instagram do palestrante de vocês. A gente vai linkar todos os Instagrams abaixo. Ou então vocês podem mandar um e-mail, caso ele disponibilize um e-mail para contato também. Quanto às horas complementares do evento, nós vamos dar horas complementares para aqueles que participarem de 2 e 3 dias. Como é que a gente vai controlar essa frequência? Nós vamos soltar uma palavra-chave ao longo dessa live, assim como nas outras 2 lives do dia do evento que a gente vai ter. Nisso, vocês têm que ficar atentos. A palavra vai ficar aqui embaixo por um bom tempo, assim, 5 minutos. E aí vocês anotam essa palavra. No final do evento, a gente vai disponibilizar o Google Forms e vocês vão ter que completar com seu nome, CPF, direitinho o CPF, porque a gente vai checar, e também a palavra-chave. Aí, no final de todos os 3 dias, se vocês tiverem completado 2 Google Forms de 3, com o nome, CPF e a palavra-chave do dia, a gente emite o certificado de horas complementares. São 6 horas pelo evento todo. Quanto às dúvidas, também já falei, podem usar e abusar também dos comentários do YouTube. Espero que vocês todos tirem as dúvidas e todas as curiosidades que vocês tenham a saber desses projetos. E que vocês tenham todos um ótimo congresso. Vou chamar agora a nossa primeira palestrante, que é a Fernanda, da Rio Ecopets, que mexe tanto com o lado socioambiental quanto com a proteção animal. É um projeto lindo. Pode colocar a Fernanda na tela para mim, Malu. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre voluntariado, principalmente eu acho que no Brasil, que a gente tem tanta dificuldade, né, de trazer um pouco esse trabalho para as pessoas. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o projeto, sobre o que a gente faz. Acho que a gente pode começar a apresentação. Então, para quem não sabe, assim, o Rio Ecopet foi em janeiro de 2018, né? E a gente atua através de voluntários que são cadastrados diretamente com a gente. E temos como pilares principais a questão do meio ambiente e a proteção animal, né? Então, a gente atua nesses 2 âmbitos em conjunto. E a gente realiza a coleta de tampas plásticas para poder vender esse material para reciclagem e, com o dinheiro arrecadado, a gente ajuda a custear a castração de animais para protetores e abrigos independentes. Um pouco mais para frente eu vou explicar um pouco melhor isso. Pode passar, por favor. Vou falar rapidamente como funciona o projeto. Primeiro, a gente tem uma parceria com estabelecimentos comerciais, então, seja um pet shop, como uma banca de jornal, um salão de beleza, tem que ser um estabelecimento comercial e que a gente cadastra esse local junto com a gente e esse local recebe um coletor nosso. Eu botei 2 fotos aí de exemplos de 2 locais.
E esse coletor fica lá com uma explicação sucinta do projeto e as pessoas vão e levam suas tampinhas nesse local. Pode passar, por favor. E aí, uma vez por semana é realizada a coleta diretamente nesse ponto. O estabelecimento solicita para a gente a coleta e o voluntário responsável por aquele local vai lá e busca o material para poder fazer a triagem para reciclagem. Pode passar, por favor. Após feita essa coleta, esse material ele vai para a casa do voluntário ou para algum espaço que a gente vai realizar um mutirão. A gente agora não está fazendo mutirão, até por conta da pandemia, mas antes a gente estava fazendo, o que era muito legal, porque pessoas de fora também poderiam participar e conseguia juntar assim, crianças. Então a gente conseguia fazer um trabalho bem bacana e acabava sendo até bem prazeroso para todo mundo, né? Bom, e aí nessa separação a gente faz a separação do plástico por polímero, por cor e retiramos também contaminantes que possam vir. Mas na frente eu vou explicar um pouco melhor sobre essa separação. Mas por que a gente faz essa separação? Quando a gente separa esse material, a gente está valorizando o preço dele, né? A gente, trabalhando educação ambiental, é errado você enviar para reciclagem um material contaminado, porque você desvaloriza o preço do material, porque aquilo tem um custo maior para se reciclar. E quando você envia o material limpo, descontaminado, você está trabalhando em educação ambiental aí também. Um material todo contaminado, além dele ter um valor menor, por exemplo, as cores misturadas, elas só se tornam um plástico preto, elas não conseguem se tornar outras cores. E aí, quando é necessário também, a gente realiza a higienização desse material. Passa, por favor. Após feita a separação, o material já todo triado, ele vai ser transportado, pode passar, por favor, para as nossas centrais de armazenamento, que são locais que a gente tem parceria também com empresas, como self-storage, e esse material fica lá esperando a venda até a gente adquirir um certo volume. Geralmente, toda semana a gente tem venda, porque a gente tem 6 ou 7 locais diferentes para armazenamento. Então, assim, toda semana a gente tem venda, até porque precisa dar vazão a esse volume que vai chegando. Pode passar, por favor. E aí a gente marca a venda com a empresa que é a nossa parceira, e eles vão lá de caminhão para retirar esse material. Esse material vai para reciclagem e chegando lá ele vai passar por uma nova triagem também para eles terem certeza que a separação foi feita corretamente e também não entrou nenhum contaminante para não danificar a máquina na hora da reciclagem. Pode passar, por favor. Ao final do mês, a gente realiza a doação, né? A gente faz o levantamento do quanto a gente conseguiu arrecadar naquele mês e doa o valor total do que a gente arrecadou. Então, essa doação ela é feita para abrigos e protetores independentes. E aí a gente faz a prestação de contas nas nossas redes sociais para quais abrigos e quais protetores que foram beneficiados. Essa doação ela é feita não só na cidade do Rio de Janeiro, mas em todas as cidades que a gente atua. Então, todas as cidades do estado onde o projeto se encontra são beneficiadas ONGs. E aí isso vai ocorrendo em forma de rodízio. Então, a gente tem uma lista de espera com várias ONGs e protetores. E aí, se a gente vai doar, por exemplo, os 10 primeiros nesse mês, esses 10 que receberam doação, eles encaminham depois para a gente toda a prestação de contas, para que a gente saiba que aquele dinheiro foi usado de forma correta. Então, a gente tem toda a documentação deles arquivada com a gente. E, tendo a documentação enviada corretamente, essas ONGs retornam para o final da nossa lista para poder receber futuras doações. Se essa documentação não for enviada após um período de 2 meses que a gente fica pedindo essa prestação de contas, esse protetor ou abrigo não vai voltar a receber doação, porque a gente considera que ele não prestou contas do que foi doado a ele. Pode passar, por favor. Bom, em 2 anos de projeto, a gente já arrecadou, ali está 95 toneladas, mas a gente bateu agora as 106 toneladas de material arrecadado. E a gente faz uma média de 10 toneladas por mês, 10, 11 toneladas.
E aí nós temos diretamente cadastrados com a gente hoje cerca de 550 voluntários, apesar de que nesse momento do nosso retorno muitos não estão presentes por conta de serem grupo de risco ou parentes de grupo de risco. E 500 pontos de coleta espalhados por todo o estado do Rio. Com todo esse valor que a gente conseguiu arrecadar, a gente já ajudou quase 700 animais. Pode passar, por favor. Bom, falando um pouco do que a gente recebe no projeto, que isso é uma dúvida muito comum, né? As pessoas muitas vezes acham que é apenas tampinha de refrigerante, de água, mas na verdade a gente aceita qualquer tipo de tampa plástica. Então, seja a tampa do produto de limpeza, da sua pasta de dente, tampa de remédio, shampoo, condicionador, enfim, caneta, qualquer tipo de tampinha, sendo plástica, é aceita. E aí, uma orientação que a gente passa para quem puder enviar dessa forma para a gente, para já agilizar todo o processo da triagem, é retirar o que a gente chama de contaminantes. Então, qualquer papel que esteja junto do plástico, algum metal que esteja junto, a gente não pode misturar o plástico com nenhum outro tipo de material, rótulos, sílica, silicone. Até porque o silicone, inclusive, ele não é reciclado no Brasil, não existe empresas que reciclam silicone no Brasil. Adesivo, cola, tudo isso precisa ser retirado antes da reciclagem, porque isso pode danificar o equipamento para a reciclagem e também muitas vezes impede que seja reciclado, né? Outro resíduo que é altamente contaminante é areia e terra, porque eles se espalham muito fácil no material. Uma tampa que entra suja no meio daquele material acaba contaminando tudo. Então, esse resíduo é bem problemático para a gente. E quando chega contaminado dessa forma, a gente precisa lavar todo o material antes de poder fazer a separação. Pode passar, por favor. E aí, falando o que eu falei lá atrás, que a gente faz a separação por tipos de polímero, eu vou falar um pouquinho disso. Assim, o plástico ele é dividido em 7 polímeros diferentes. Tem toda embalagem plástica, pela legislação, é obrigatório que tenha o símbolo da reciclagem que compõe aquele material. Então, se divide em números de 1 a 7. Então, toda vez que você pegar uma garrafa de refrigerante ou no próprio rótulo ou embaixo, vai ter um triângulo, como esse da foto, com o número 1, que indica que é PET. Geralmente são as garrafas PET, mas a gente recebe também embalagem do Ariel líquido, ele tem um dosador transparente, que é o que está na foto, que isso também é PET. Mas as tampas, no geral, são compostas pelos números 2 e 5. Com exceção das tampas de leite em pó, que são as número 4, que a gente separa dessas 2 e 5. As 2 e 5 podem ser recicladas juntas, mas os outros números de 1, 4, 3, 6 e 7, não, porque você não consegue fazer essa reciclagem em conjunto. E aí tem o que a gente chama de outros, que tem um valor muito menor para reciclagem, porque ele é muito mais custoso, que é o número 3, que são os canos de PVC, aqueles canos de obra. Número 6, que é o PS, que são aqueles materiais descartáveis, tipo prato descartável, copo descartável, isso é PS. E o 7, que a própria indústria chama de outros, que geralmente é mais de um tipo de plástico que está composto ali naquele produto e que é muito caro para fazer a reciclagem dele. E além dessa separação dos polímeros, a gente faz a separação por cor, porque foi o que eu falei, né? Quando as cores estão misturadas, esse material só se torna material preto. E quando você faz essa separação por cor, você agrega valor à reciclagem desse material.
Pode passar, por favor. Já colocou? Oi, Fernanda. Eu acho que tá travando um pouquinho nesse slide. Foi? Conseguiu colocar? Vou tentar conectar de novo. Acho que agora foi, hein? Amanda, tá me ouvindo? Ah, agora eu tô ouvindo. Vocês escutaram bem até onde? Travou quando a gente veio para esse slide. Então beleza. Eu não falei nada dele não, porque então tinha travado para mim também. A sua foto que não tá aparecendo, seu vídeo. Mas se você quiser, pode continuar por áudio. Para mim também não. Tá, tudo bem. Para mim também não tá, não sei porquê, mas enfim. E aí, falando um pouco do porquê que a gente trabalha com a questão das tampinhas, né? Primeiro que a gente tem uma logística facilitadora, porque é um material que faz um menor volume, né? Então, sei lá, você tá andando na rua, viu uma tampinha, você consegue pegar e colocar no bolso, não tem problema, ocupa muito menos espaço do que, por exemplo, se fosse a própria embalagem, né? Fora que muitos pontos de coleta são pequenos, então eles não possuem espaço para embalagens muito grandes. Acaba que a garrafa ela ocupa um volume muito grande. A garrafa, a própria PET, para enviar para reciclagem, ela é prensada, eles fazem fardos prensados, então isso também seria uma dificuldade, a gente precisaria de uma prensa para enviar, então tudo isso dificulta, enquanto a questão das tampinhas facilita muito mais, né? E aí a gente atua com o plástico, porque tudo hoje em dia é de plástico, e o plástico ele é um problema, né? Nós somos um dos maiores produtores de plástico do mundo, só que a gente recicla apenas 1,2% do que a gente produz. Então, isso assim, é um problema muito grande. E a gente tenta trazer um pouco dessa conscientização para as pessoas, como uma forma de repensar o próprio consumo, né? Teve muita gente durante a pandemia que falou: eu tô lotado, não tenho mais lugar e tal. Então, assim, isso é uma forma também da gente ver, cara, se eu tô consumindo tanto assim, porque a minha casa tá cheia de plástico, talvez eu tenha que repensar como eu possa reduzir um pouco isso, né? Porque a reciclagem, ela é uma coisa muito boa, mas ela não pode ser uma única alternativa. Ela tem que ser a última alternativa se a gente não tiver como reduzir o nosso consumo ou reaproveitar aquela embalagem. Pode passar, por favor. Eu vou falar rapidamente como funciona a reciclagem. Então, após feita essa separação, esse material vai chegar na indústria, ele vai ser novamente triado para ter certeza que não tem nenhum contaminante. E aí esse material ele é lavado de novo e ele vai passando numa máquina que primeiro ela faz a lavagem, depois vai para um outro compartimento que faz a secagem. Tudo isso vai acontecendo em etapas assim de segundos. E aí joga para um outro compartimento que vai triturar esse material para que ele possa ser derretido. Após ser derretido, esse material ele vai ser moldado. Aí na foto eu botei um exemplo que está fazendo tipo uns espaguetes de plástico. E aí ele é picado. Outra forma, ao invés de fazer esse espaguete, eles já fazem direto, como se fosse um comprimido de remédio de plástico. Ele ocupa menos volume, um galpão menor, você não precisa de uma máquina tão grande. E aí, esse material já picado, triturado, ele já é a matéria-prima que pode se tornar qualquer outro material plástico. Então, sei lá, pratos de cachorro, bicicletas, como eu botei na foto, brinquedos, qualquer coisa plástica, exceto nenhuma embalagem alimentícia humana, ou seja, ele não pode virar um copo plástico, um prato de plástico, porque a legislação brasileira não permite que plástico reciclado seja inserido para nenhum produto para alimento humano. Pode passar, por favor. E aí, por que a gente defende a castração dentro do projeto? Bom,
a gente sabe que todos os abrigos precisam de muita ajuda com remédio, com alimentação, enfim, uma série de coisas, mas é muito mais fácil você conseguir doar um animal quando ele está castrado do que quando ele não está, né? A castração ela tem uma série de benefícios para a vida do próprio animal. Você consegue reduzir as fugas, a agressividade daquele animal, uma série de doenças, principalmente a questão de câncer em animais geralmente mais velhos. A questão da superpopulação, que a gente bate muito nessa tecla, né? Se um animal ele é abandonado em 10 anos, é uma projeção que ele se multiplica em mais de 80 mil animais. Então, assim, são números alarmantes. A gente, no estado do Rio de Janeiro, hoje, tem uma população de quase 4 milhões de animais abandonados. E esse número é muito grande, e esse número cresceu com a pandemia. Então, quando a gente faz a castração, a gente consegue controlar essa superpopulação, e que também é um problema grande de saúde pública. Então, a gente bate muito nessa tecla e defende muito isso. Pode passar, por favor. Bom, falando a título de curiosidade, que muita gente pergunta, 1 quilo de plástico são mais ou menos 488 tampinhas. E aí tem gente que fica em dúvida quantos quilos precisa para que a gente consiga fazer uma castração. A gente utilizou valor médio de mercado em torno de 50 centavos o quilo do plástico, mas isso varia. A gente vende direto para a indústria, então a gente consegue um valor melhor, mas nesse valor médio do mercado de 50 centavos, são necessários 300 quilos para custear uma castração, que também com valor médio de R$ 150. Mas isso vai variar do animal, da raça, macho, fêmea, gato, cachorro. Tudo isso varia, mas uma média de 300 quilos por animal. Pode passar, por favor. E aí, quem quiser saber como pode ajudar a gente, doando para a gente, divulgando o projeto. Quem quiser ser voluntário, a gente precisa muito para que a gente continue o projeto. E os eventos também, a gente esse ano não vai ter mais eventos, mas para o ano que vem, já quando a situação toda se normalizar, quem que puder ajudar a gente com transporte, armazenamento. E, bom, quem tiver alguma dúvida também, qualquer informação que quiser, é só acessar as nossas redes sociais, Rio Ecopets, e mandar uma mensagem lá para a gente que a gente responde. É isso. Junto. Fernanda, ainda ninguém trouxe dúvidas, mas eu tenho uma dúvida. Como a gente faz para doar as tampinhas para vocês? Tem algum ponto de coleta fixo? É só no Rio o ponto de coleta ou tem em outros lugares do Brasil? Não, a gente tem vários pontos de coleta. Nesse primeiro momento, né, a gente retornou agora 1º de setembro, mas não estão reativados todos os pontos ainda, até porque muitos voluntários não retornaram, mas a gente tem uma listagem, tanto no Instagram quanto no Facebook, lá com todos os pontos que estão ativos. Acho que só Petrópolis que a gente não conseguiu reativar os pontos, mas todas as outras cidades eu acho que a gente conseguiu reativar. Não todos, mas muitos pontos foram reativados. Poxa, é muito legal. Que é o tipo de projeto, tipo de trabalho que todo mundo pode ajudar, né? Todo mundo tem uma garrafa PET em casa, é só separar a tampinha. É uma coisa tão simples, né? E para você ver, 300 quilos que você precisa para fazer uma castração. Então, assim, se cada um ajudar a juntar um tantinho de garrafa PET, de tampinha em casa, já dá para fazer a diferença, né? Com certeza. E também a questão da garrafa, né? Que tem gente que fala, mas o que eu vou fazer com a garrafa? Tem um aplicativo chamado Cataqui, que é dos catadores. Então, você consegue filtrar lá um catador próximo de você que vá pegar esse material, o que você também acaba ajudando, né, uma pessoa que precisa daquilo para ter a própria renda, como uma própria central de reciclagem próximo de casa, ou também tem o site do eCycle, que é bem legal, que lá você consegue filtrar não só o PET, mas qualquer material, até lâmpadas, buchas, você consegue filtrar, ele manda o endereço e para onde você consegue levar também. Caramba, muito legal, não conhecia. Já vou até anotar aqui para a gente olhar pelos voluntários. E muito obrigada pela sua palestra.
Alguém tem alguma dúvida no chat? Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode mandar, de repente, para o Insta do Rio Ecopex. Tem uma Laurinha, a Laurinha Inglorium perguntou se tampas de esmalte, maquiagem podem ser doadas. Podem ser doadas, mas elas têm um valor menor, porque são considerados os materiais que eu falei lá, polímero número 7. E aí elas têm um valor menor para reciclagem, mas podem ser doadas sim, a gente faz a separação e destina também para reciclagem. Tem uma pergunta aqui que a Ana Clara perguntou. Durante a pandemia, devido ao número reduzido de voluntários, vocês preferem que a pessoa vá doar as tampinhas, separe por cor antes da doação ou não faz diferença? Então, quem puder já enviar para a gente separado por cor, faz muita diferença, porque isso ajuda muito. Às vezes a gente coleta quantidades enormes de material, assim, 100 quilos, 200 quilos de uma vez. Então, mesmo que a pessoa tenha pouco, de pouquinho em pouquinho que chegue para a gente já separado por cor, agiliza muito o processo e já ajuda, porque isso também consegue acelerar a gente poder enviar o material já para venda. Pergunta da Roberta agora, Roberta Almeida. Só recebem doações no estado do Rio? Sim, a gente só atua no estado do Rio. Pensamos no futuro em expandir, mas agora não. Só que tem outros projetos, inclusive no Instagram a gente colocou um destaque lá pelo Brasil de outros projetos que existem similares pelo Brasil. Se ela quiser dar uma olhada lá, tem projeto São Paulo, no Sul, na Bahia, tem vários estados, acho que Minas também, tem vários estados, tem outros projetos bem legais também. Puxa, maneiro. Então, conferir no Insta do Rio Ecopex. Mais alguma pergunta? Então, acho que é isso. Fernanda, muito obrigada pela sua participação. A gente do Vontade da Alegria admira muito a Rio Ecopex. Espero que o trabalho de vocês, agora depois da pandemia, que vocês começaram a retomar, que dê tudo certo. E que a gente ainda tenha muitas parcerias pela frente. Obrigada por terem topado participar do congresso. Eu que agradeço o convite, foi ótimo. Esse começo agora vai ser gradual, a gente está indo de pouquinho em pouquinho, mas daqui a pouco a gente vai estar 100% de novo. Nesse momento a gente está respeitando muito quem é grupo de risco, para a gente isso é muito importante, por isso que a gente fez essa pausa nesses meses todos. Mas daqui a pouco a gente está todo mundo 100%, fazendo evento, mutirão, todo mundo junto também. E vocês também, se precisarem de alguma coisa, podem contar com a gente. Show, muito obrigada.